Salmo 37, para servir de lembrança. Salmo de Davi para servir de lembrança. Senhor, em vossa cólera não me repreendais, em vosso furor não me castigueis, porque as vossas flechas me atingiram. E desceu sobre mim a vossa mão, vossa cólera nada poupou em minha carne. Por causa de meu pecado, nada há de intacto nos meus ossos. Palavra do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a causa de todos os males que nos atingem como flechas é o pecado. É importante lembrarmos porque a gente acha que aquilo é fulano, é outro, é não sei quem, é não sei o que mais lá. Não é não. A causa desses males é o pecado. Pegou essa palavra que eu estou te dizendo? A causa de tantos males que nos atingem como flechas, lembre-se, é o pecado. A raiz de todos os males é o pecado em nossas vidas. Eu costumo dizer na campanha de oração, a Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que o nó, a gente, às vezes, estou com nó na vida financeira, estou com nó aqui na minha família, etc. Mas os principais nós, que são a base, inclusive, das consequências de males, é o pecado. Nada nos prende mais, nada nos amarra mais, e o salário do pecado é a morte. Deus não castiga, como a gente pensa, e muitas vezes pode até ler e entender dessa forma. Não, mas a liberdade nos cobra um preço que é a consequência das nossas atitudes. Entende a diferença? O salário do pecado é a morte, ou seja, os males. Então, é como uma recompensa daquilo que eu fiz, sabe? Assim como um agricultor que vai lá e planta as suas sementes e quando ele colhe, ele tem uma colheita farta, né? Como recompensa daquilo que ele plantou. A colheita é a recompensa da plantação. Então, não é que Deus está castigando, mas a nossa liberdade, ela cobra um preço. Que é o quê? A consequência das nossas atitudes. O que eu estou plantando? Se eu estou plantando pecado, eu vou colher morte, eu vou colher males na minha vida. E isso daqui é muito forte. O primeiro clamor que nós devemos fazer aqui nesse retiro quaresmal é o quê? Misericórdia. Clamar ao Senhor que possa aliviar as consequências das nossas faltas, já que nós estamos arrependidos. Essa quaresma é um tempo de nós voltarmos o nosso coração para Deus como que? Com um coração aquebrantado, como um coração, sabe, compungido. Estamos aqui para viver um momento de arrependimento, de conversão, de transformação. E só se transforma quem se corrige. Quem não se corrige não se transforma. Se você insiste em viver nos mesmos pecados, é claro que a gente vai ter as mesmas fraquezas, não é? Sim, nós temos más inclinações. Alguém é mais frágil para essa área. Por exemplo, tem gente que pode beber sempre e não vai ter problema para a vida dele, porque ele não tem uma tendência. Tem gente que se provar, como é que eu posso dizer, um mínimo de álcool, ele se perde. Por quê? Porque ele tem uma tendência ao alcoolismo. Tem pessoas que se perdem na prostituição. Tem pessoas que, eu estou dizendo assim, cada um tem uma fraqueza. Alguém tem uma inclinação para cair na prostituição. Tem uma vida desregrada da sua vida sexual, outro no álcool, outro em outra coisa, alguém é na mentira, outro é na fofoca, outro é nisso, alguém é mais de uma coisa. Então, todo mundo tem uma área que você é mais forte e uma área que você é mais fraco. Então, preste atenção. Agora, essa fraqueza não é justificativa para que nós não lutemos contra o pecado. Isso se chama combate espiritual. É a luta que nós travamos contra as nossas fraquezas, limitações e más inclinações. Entenderam? É preciso combater, entenda. Às vezes nós vivemos muito de condenar ou esperar as pessoas. Não, pare de condenar e comece a combater as suas fraquezas, o seu lado fraco. Entendeu? Fortaleça aquilo que já é forte em você, claro, não é para se acomodar nisso, mas combata a sua fraqueza. Lute contra a sua má inclinação, aquilo que é fragilidade em você. E isso mostra o que? O nosso coração arrependido, um coração compungido. E isso daqui é muito forte. E não importa, porque a prova, ela sempre vai nos acompanhar, assim como a tentação, a prova. Preste bem atenção no que eu vou te dizer, que isso daqui é fortíssimo. Isso aqui que eu vou te dizer pode mudar muita coisa na tua mente, no teu coração e na tua história. Tem duas coisas que são testes na nossa vida. Sim.
É a escassez e a fartura. São duas coisas que são testes, eles não são pontos de chegada, eles são testes, são provas. Ah, não, Geraldinho, só quem me prova é a escassez. Não. Se eu sou fiel no pouco, ele me confiará mais. Não é isso? Então, a tua fidelidade quando você é fiel no pouco, porque tem gente que diz assim, quando eu tiver muito dinheiro, eu vou administrar bem. Não. Se você não administrar pouco, o que é que você vai fazer com muito? Por isso que você nunca vai ter muito, entendeu? E isso funciona em tudo na sua vida. Seja fiel no pouco, essa escassez, ela é uma prova para te levar para o próximo nível. Lembre-se, José foi provado na escassez. Ele era escravo. Fiel na escravidão, ele alcançou a administração de todos os bens do seu senhor. José perdeu aquilo, mais uma vez. E José foi tentado, entenda duas coisas. José foi tentado no meio da sua escassez. Ele foi provado, certo? Provado para ser um cara revoltado, para não fazer nada, e ele fez. E ele foi tentado pela esposa de Potifar, e ele poderia ter caído na tentação. José venceu a tentação e a aprovação. E foi aprovado. Quando José chega à sala do trono, que se torna governador do Egito, preste atenção, fiel no pouco, Deus confiou a administração do Egito. Escute isso aqui é muito forte. Ele chegou lá no Egito. E Deus colocou, lembra da visão do faraó? 7 vacas o quê? Gordas. E 7 vacas magras. Ou seja, 7 anos, Moisés interpreta claramente, serão 7 anos de abundância, de muita fartura. Depois serão 7 anos de escassez, de seca, de fome, certo? José chegou à sala do trono, ou seja, a fidelidade dele no pouco levou a ele o muito. E José chegou no momento da fartura. Aqui muitos se perdem. Muitos se perdem. Por quê? Quando José chega para administrar o Egito não está no momento de problema. Não, pelo contrário. Vocês estão lembrados que são 7 anos de fartura? José vai administrar o Egito. Os 7 primeiros anos de José como governador são 7 anos mais fartos da história do Egito. Entendeu? Como é que você se comporta na fartura? Outras pessoas iam fazer o quê? Vou gastar, vou esbanjar, não é? Já sofri demais, já fui escravo, já passei na prisão, agora eu vou esbanjar, não é assim que você faz? É igual aquela pessoa que recebeu o aumento, agora eu vou pro shopping, vou gastar tudo e vou fazer. Não. José não fez isso não. O que foi que José fez? José juntou. Enquanto muitos estavam gastando, eu te disse, a fartura é prova. Por isso que você conhece um monte de gente que conseguiu crescer, juntar e depois perder tudo. Você conhece? Nós conhecemos muita gente que conseguiu fazer um patrimônio, conseguiu fazer as coisas e depois perdeu tudo. Por quê? Porque não passou na prova da fartura. Não passou na prova da fartura. Fartura é prova. Sim. José, enquanto estava todo mundo... Aproveita, José. Não, eu não posso. Eu estou agora enchendo celeiros. Não foi isso que ele fez, não? Eu estou agora me preparando para a escassez. Estou agora... Pronto. Então, gente, quando é que se prospera? Na escassez. Por isso que eu disse que os dois são provas. Quando foi que José mesmo desfrutou, aproveitou e prosperou? Quando acabou os 7 anos... que ninguém tinha mais suprimento nenhum, José dizia, eu tenho. Aqui no Egito, aqui, pode vir. E aí todo mundo veio comprar José. Então, na verdade, a prosperidade não é na fartura, a prosperidade é na escassez. Pegou a palavra? A prosperidade é na escassez. Exatamente quando você aproveitou. Geraldo, eu não cheguei ainda na fartura. Exatamente, você precisa passar pela prova da escassez primeiro. Então a vida é feita de prova em prova, vitória por vitória. Tem a prova da escassez, que José também passou antes, viu? Depois chegou na prova da fartura, e aí sim, foi carimbado. Foi o que ele fez? Ele tornou o Egito o reino mais próspero de toda a terra. Quem fez o Egito ficar tão próspero foi José. O nosso primeiro clamor é de misericórdia. Por quê? Alivia, Senhor, a consequência das faltas
que nós já estamos arrependidos. Então, meus irmãos, nós precisamos ter um coração contrito e um coração arrependido. Versículo 5. Porque minhas culpas se elevaram acima da minha cabeça. Como pesado fardo, me oprimem em demasia. São fétidas e purulentas as chagas que a minha loucura me causou. Estou abatido, extremamente recurvado. Todo dia ando cheio de tristeza. Inteiramente inflamados os meus rins. Não há parte sã em minha carne. Ao extremo enfurecido e ao quebrado, agitado o coração, lanço gritos lancinantes. Palavra do Senhor. O primeiro passo para um arrependimento sincero é o reconhecimento e a autorresponsabilidade. Não culpe a Deus, não culpe as pessoas. Nós pecamos por causa de quem? Versículo 5. Porque minhas culpas se elevaram acima de minha cabeça. Ei, por minha culpa, minha tão grande culpa. Nós não temos esses superlativos, mas se você for na Itália, eles falam por minha culpa, minha grandíssima culpa. Ou seja, totalmente minha. Não culpe as pessoas. Pecamos por nossa culpa. Saber que o pecado é um fardo que oprime em demasia, sabe? E carregamos, tornando a nossa vida pesada demais. Isso nos motiva, inclusive, a tirar esse fardo. Quando pecamos, ferimos a nós mesmos. Lembre-se disso. Eu vou pecar agora para me vingar. Não, amado. É igual aquela mulher ou aquele homem que sofreu a traição. Agora eu vou trair também. Você está ferindo a você mesmo. Se fulano é infiel, é adúltero, se for no caso casado. Se for no caso do namoro, uma pessoa infiel que trai. Por que você vai se ferir, se tornar isso? Se você acha tão ruim o que a pessoa fez, por que você quer se tornar igual? Cada um dá o que tem. Quando nós pecamos, nós não ferimos o outro. Tem gente que utiliza a desculpa do pecado para atingir o outro. Não. Quando você peca, você fere a si mesmo, o que é uma loucura. E essas chagas, olha o que diz o Salmo, fedem, infeccionam toda a nossa vida. E é verdade. Sabe qual é o efeito quando a gente se entrega ao pecado? O abatimento, andar encurvado, cheio de tristeza, enfraquecido, ao quebrado, coração agitado. O pecado realmente é uma doença grave. O pecado realmente é uma doença grave. Perceba os sintomas. Os sintomas de quem anda no pecado é exatamente isso. Abatimento, encurvado, cheio de tristeza, enfraquecido, ao quebrado, coração sempre agitado. Por isso, meus irmãos, o segundo clamor de hoje é o reconhecimento. Se o primeiro é clamar a misericórdia, o segundo é de reconhecer, fazer um exame de consciência, pedir a cura de toda essa doença que o pecado causou em ti. Versículo 10. Senhor, diante de vós estão todos os meus desejos, e meu gemido não vos é oculto. Palpita-me o coração, abandona-me as forças, e me falta a própria luz dos olhos. Amigos e companheiros fogem de minha chaga, e meus parentes permanecem longe. Os que odeiam minha vida armaram-me ciladas. Os que me procuram perder ameaçam-me de morte. Não cessam de planejar traições. E eu, porém, sou como um surdo, não ouço. Sou como um mudo que não abre os lábios. Fiz-me como um homem que não ouve e que não tem a boca réplicas a dar. Palavra do Senhor. Meus irmãos, esse reconhecimento nos leva a uma coisa chamada despojamento. Diante de vós estão os meus desejos, as minhas inclinações. O que é isso, Geraldinho? Se despir diante de Deus. Diante de Deus, quando você está buscando... Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos falando no Salmo 37. Porque nós estamos no Retiro Quaresmal. E no Retiro Quaresmal nós somos chamados a um processo de transformação em nossas vidas. Nós queremos sair diferente de como nós chegamos aqui. E esse reconhecimento nos leva a um despojamento. O que é isso? Despir-se diante de Deus. Quando vivemos entregues ao pecado, nós perdemos os verdadeiros amigos. É verdade. E nos tornamos presas fáceis para os inimigos. Porque amigo de verdade são aqueles amigos que te levam a Deus. Sabe? Um amigo de verdade não é aquele que farra contigo, não é aquele que está no pecado contigo, não é aquele que aplaude os teus erros, não é aquele que acoberta. Nunca confunda amigo com cúmplice.
Cúmplice é de crime. E às vezes a gente coloca até esse adjetivo como uma coisa boa, né? Ah, olha, nós somos cúmplices. Isso, cúmplices são aqueles que acobertam as coisas erradas, que fazem as coisas erradas com o outro. E eu digo para você, você não precisa de cúmplice, você precisa de verdadeiros amigos. A palavra fala que quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Por isso que ele fala, dá-te bem com todos, mas escolha poucos para amigos. Isso aqui é muito forte, se dê bem com todos. Agora, quando a gente vive entregue ao pecado, perceba, todo mundo que vive entregue ao pecado está cheio de amigo falso. Quer ver você cair em desgraça? Passa por um problema, some todo mundo. Desaparece todo mundo. Isso aqui é muito forte. E o pior é que nós não temos nem força para reagir. Por isso que o terceiro clamor aqui, se lembra do primeiro? A misericórdia. E o segundo, que nós falamos agora, é o reconhecimento. O terceiro é o despojamento. Em tuas mãos eu me abandono. Faze de mim o que quiseres. O quarto e último clamor é realmente o auxílio de Deus para a salvação da nossa alma e para o corpo. Nesta vida presente, na carne, e o triunfo definitivo no céu. Olha aqui que a palavra diz. Porque em vós, Senhor, eu espero, é que eu espero. Vós me atendereis, Senhor, ó meu Deus. Eis o meu desejo, não se alegrem com a minha perda. Não se engrandeçam quando meu pé resvala, pois estou prestes a cair. A minha dor é permanente. Sim, minha culpa eu a confesso. Meu pecado me atormenta. Entretanto, são vigorosos e fortes os meus inimigos. E muitos que me odeiam sem razão. Retribuem-me o mal pelo bem. Hostilizam-me porque quero fazer o bem. Não me abandonei, Senhor. Ó meu Deus, não fiqueis longe de mim. Depressa, vinde em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Escreva, vinde em meu auxílio, Senhor. Esse abandono em Deus precisa me levar à esperança, porque em vós, Senhor, é que eu espero, versículo 16. Vós me atendereis, essa esperança nos leva a reagir diante dos ataques fortes dos inimigos que querem te destruir. Reaja. A nossa reação não são com armas humanas, não são carnais as armas com que lutamos. São poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Realmente é o quê? O clamor, o clamar, o auxílio do Senhor. Sim, não nos perderemos neste caminho do deserto. Ei, escreva, não me perderei neste caminho do deserto. E eu te digo isso porque isso aqui é muito forte. Quando estamos caminhando no deserto, lembra que eu falei para vocês os dois grandes momentos de prova? Qual é? Escassez e fartura. O deserto é escassez, sempre. Pós-deserto é fartura. Lembre-se que após o deserto tem o quê? Uma terra espaçosa e fértil, não é isso? Ou seja, após o deserto é a escassez, após a escassez vem a fartura. Nesses dois momentos você será provado, que você seja aprovado. Não seja só provado, seja também aprovado. Por isso, meu irmão, minha irmã, não se perca no caminho. Avance com o olhar fixo no Senhor. Diga, eu não me perderei no caminho do deserto.